Que privilégio o nosso, meu amado irmão, de estarmos meditando nas Escrituras Sagradas, nesse livro tão precioso, tão maravilhoso, que é o livro do profeta Isaías, esse profeta extraordinário que Deus usou de uma maneira tão surpreendente, né? É um livro importantíssimo nas Escrituras Sagradas do Antigo Testamento e para a igreja. É um livro maravilhoso, cheio de profecias, falando do Messias, reportando-se para a necessidade do Messias. Então vamos mergulhar nesse livro e para nós é uma honra, é um privilégio poder tê-lo em nossas mãos, dentro de todos os pergaminhos encontrados nas cavernas de Qumran, mais ou menos em 1950, onde a Bíblia tinha perdido na comunidade científica todo o seu apreço, porque não existiam tantas provas sobre a sua veracidade, provas aí arqueológicas. Foram achadas essas cavernas com centenas, com milhares de pergaminhos, salas inteiras com pergaminhos do chão ao teto. E o pergaminho mais preservado que encontraram foi o do profeta Isaías. E quando você chega no museu em Israel, o principal museu de Israel, você vai encontrar todo o livro de Isaías. Ele foi colocado, ele foi exposto num cilindro como se fosse a Torá, e lá você pode olhar todo ele escrito numa vidraça, né? Protegido, belíssimo o texto. Quando dataram esses pergaminhos, né? Toda essa autocrítica, né? Que criticava as escrituras sagradas caiu por terra, porque de fato pergaminhos com 300, 400, 600, até mais anos antes de Cristo. Então, realmente assim, a Bíblia é a palavra de Deus, e isso fica demonstrado também por meio da arqueologia, da história, dos eventos, dos cumprimentos proféticos que acontecem. É tão importante o livro de Isaías para a gente, porque só no livro de Isaías existem 125 profecias, aproximadamente, sobre a pessoa de Jesus. Você imagina isso? 740 anos antes de Jesus, Deus usou o profeta Isaías para falar, para profetizar mais ou menos 125 profecias a respeito do Messias. Então, um livro assim fantástico, surpreendente, né? Muito atual, muito aplicativo para a gente hoje, assim como foi para a igreja dos primeiros séculos. É um livro que vai falar extremamente, poderosamente ao seu coração. Eu gostaria nessa manhã de fazer uma introdução do livro, como todas as vezes eu faço. Quando eu vou iniciar um livro com você, eu introduzo esse livro para você para te colocar no ambiente do livro, na situação em que o livro nos apresenta. Como nós vamos falar de um livro profético, é uma literatura totalmente à parte. Não existe nem no registro da história humana, para você ter uma ideia, não existe nada igual a esses livros, a esse compêndio de livros que vai de Isaías a Malaquias. Não existe na história da humanidade algo nem que se chegue aos pés, nem parecido em nenhuma nação. Então, assim, o livro dos profetas, né, tanto maiores quanto menores, e se chama maiores e menores, não por importância, mas por tamanho do livro, eles são um compêndio escriturístico, né, que não tem absolutamente nada que os acompanhe, nada que seja igual, que seja equivalente
a importância, o significado, ao teor, ao conteúdo, né? E também ao poder profético que neles existe. Porque você vai ver profecias, como eu disse, só em Isaías temos mais de 100 profecias a respeito de Jesus, fora dos outros profetas. Então veja como é um material, é um compêndio, todos esses profetas, extremamente rico, poderoso, sobrenatural nesse sentido. Então é realmente um privilégio para a gente tê-los na mão e mergulhar no profeta Isaías, em qualquer um deles, mas falando especificamente aqui do profeta Isaías. Mas a pergunta que a gente precisa iniciar fazendo é: o que é um profeta? O que é esse tipo, né? Que a gente vai vendo no Antigo Testamento todinho e também no Novo Testamento. O primeiro profeta que nós temos escrito na Bíblia, né, que foi chamado de profeta, foi Abraão. Para nossa surpresa, né? Geralmente a gente pensa no profeta como Elias, Eliseu, que são profetas extraordinários, mas nós vamos ver que Abraão era profeta e Moisés, se a gente quer entender o que é o profeta no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, nós temos que ir para o tipo perfeito, entre aspas, do profeta. Nós temos que ir para o modelo, né, o padrão para todos os outros profetas no Antigo Testamento. Davi foi o padrão de todos os reis no Antigo Testamento. Por isso que toda vez que você vê falando dos reis, no livro de Reis, Samuel, Crônicas, você vai ver que a referência é Davi. Ele fez segundo o seu pai Davi. Davi às vezes já está 200, 300 anos morto, mas é referência para aqueles reis. Assim também com os profetas. O referencial, o ponto convergente para os profetas, o modelo, o tipo para todos os outros profetas é Moisés. A ponto de o próprio Moisés dizer: o Senhor levantará um profeta semelhante a mim. A ele ouvir. Quem não ouvir será eliminado do povo. Aí falando do Messias. Por isso que no Novo Testamento você vai ver, quando você estiver lendo o Novo Testamento, as pessoas perguntando: você é o profeta? Veja, a ideia aí de que Moisés era um tipo, né, um modelo absoluto, né, para todos os outros profetas. Então, ele se torna um padrão. Para entender os profetas, nós temos que entender Moisés. A gente acabou de sair do devocional no livro de Êxodo e Deuteronômio. Então, como caminhamos no livro de Êxodo e de Deuteronômio, conseguimos entender um pouco melhor quem é Moisés, está fresco na nossa cabeça. Então, a primeira coisa que nós vamos ver em Moisés é que Moisés foi chamado por Deus. Moisés foi chamado pelo Senhor. Quando Deus aparece para Moisés na sarça ardente, então Deus o chama e o comissiona, e o chama para estar com ele. Então a ideia do profeta, e Isaías vai falar isso lá no capítulo 14, que o falso profeta é aquele que se intitula profeta. Ele diz que ele é profeta, mas o verdadeiro profeta, ele é chamado por Deus, ele é uma prerrogativa de Deus, é Deus que escolhe os seus profetas. Então, Moisés é escolhido, e você vai ver que todos os outros profetas são chamados por Deus. Talvez se você for lendo os profetas, você vai ver que Deus o chamou para aquele ministério. E o chamado do profeta é para que o profeta entrasse no segredo de Deus. É outra característica dos profetas. Isso é que eles entrassem na presença, na intimidade de Deus. Por isso que você vai ver o próprio Deus falando de Moisés, que eu falo com ele face a face, isso é, a minha intimidade, a minha presença. Eu estou falando diretamente com ele. Ele se apresentava, o profeta, aos homens como vindo da presença do próprio Deus. Por isso que você vê o rosto de Moisés resplandecendo. Moisés ia, falava com Deus e depois falava com o povo. Então veja, meu amado irmão, que a ideia é que o profeta, ele está vivendo na intimidade com Deus. Elias fala a mesma coisa.
o Deus em cuja presença eu estou, a palavra ali, panir, quer dizer o rosto, né? O rosto de Deus. Elias está diante de Deus, ele está na presença de Deus. O rosto indica a presença do próprio Deus. Outra característica dos profetas, então a primeira é que ele é chamado por Deus, a segunda é que ele vive no segredo, na presença, na intimidade de Deus. A terceira é que ele tem o Espírito de Deus. Deus coloca o seu Espírito sobre os profetas. Isaías vai dizer isso, né? O Espírito do Senhor Deus está sobre mim. O Senhor me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Então veja, o Espírito de Deus está sobre os profetas, a ponto de Deus pegar do Espírito que está sobre Moisés e repartir para outros líderes para distribuir essa carga que estava por demais pesada sobre Moisés. Então eles têm o Espírito de Deus sobre eles, eles estão sobre a influência, o poder do Espírito Santo. A palavra nabir, profeta do hebraico, ela vem de uma raiz que indica ferver água. Então é aquela panela que está fervendo, é aquela panela que está em ebulição, a comida está ali, a sopa está ali, a água está ali, está borbulhando, está fervendo. Então, a ideia é essa. O Espírito de Deus está envolvendo-os com poder, aí no caso a ideia do fogo, e eles estão borbulhando. Eles estão, e aquela água que salta da panela, eles estão falando, estão proferindo a palavra de Deus por meio, pela influência, pelo agir do Espírito Santo. Então essa é outra característica, eles têm o Espírito Santo. A outra característica, a quarta característica, é que eles conhecem profundamente a palavra de Deus, como ninguém conhece. Veja Moisés, a lei de Moisés. Moisés e a lei estão interligadas e não podem ser dissociados um do outro. Assim o profeta. O profeta, ele é um profundo conhecedor da Bíblia, do Antigo Testamento, no caso aqui dos profetas do Antigo Testamento. Eles conheciam a Torá, o Pentateuco, esses 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, como ninguém os conhecia. Então eles tinham um conhecimento profundo do texto bíblico, e não apenas isso, mas uma prática, uma vivência desses textos bíblicos. Eles eram, na realidade, um padrão de vivência, de conhecimento para todo o povo de Israel das Escrituras Sagradas. Por isso que o seu objetivo principal, e aqui preste muita atenção, o objetivo central dos profetas era reconciliar o povo de Israel com Deus por meio da palavra, de fazer Israel voltar à aliança, a palavra da aliança. Lembra Deuteronômio? Essa lei, essa palavra da aliança, esse livro, né, essa Torá, essa palavra da aliança, que se você quebrar essa palavra, se você desobedecer essa palavra, você está quebrando a aliança. A palavra e a aliança estão ligadas uma à outra. Então, meu amado irmão, o objetivo dos profetas, de todos eles, era voltar a reconciliar o povo de Israel com Deus na palavra da aliança. Por isso que eles conheciam tanto as Escrituras Sagradas. Então, eles têm a palavra de Deus em seus corações. O objetivo central, principal deles, é reconciliar Israel à lei, é voltar o povo para a lei, para a Torá, para a palavra da aliança. Então, eles conhecem como ninguém, eles praticam essa palavra como ninguém. E outra característica, a quinta característica, é que ele fala somente o que Deus manda. E eles fazem aquilo que Deus manda. Por isso que você vai ver Moisés sendo escrito
Faz conforme o que eu te disse, faz conforme o que eu te falei no monte. Quando você vai ver, essa ideia é sempre repetida. Moisés fala exatamente aquilo que Deus disse. Moisés não acrescenta nem diminui nada daquilo que Deus ordenou. Então ele vai escrever, ele vai ensinar, ele vai falar tudo exatamente aquilo que Deus ordenou. Essa é a característica dos profetas. Eles não podem criar uma mensagem. Eles não podem abençoar ou profetizar se eles primeiro não ouviram Deus. Então essa ideia que nós temos hoje, aqui já tem uma aplicação para a gente. Essa ideia que nós temos hoje, profetiza aí sobre o seu irmão, é errada. Por quê? Porque um profeta não pode falar o que ele não ouviu. Ele só pode falar, ele só pode fazer aquilo que Deus lhe disse para falar e fazer. Ele não pode criar uma profecia, ele não pode... Não, meu coração intentou. Por exemplo, quando o profeta Natan... Foi um outro profeta que estava junto com Davi, agora me esqueci o nome dele. Ele estava junto com Davi, Davi disse, eu quero construir o templo do Senhor, porque eu moro num palácio de Deus, numa barraca, isso não faz sentido. E o profeta disse o quê? Davi, faz tudo que está no teu coração, Deus é contigo. No meio do caminho, quando o profeta está indo embora, Deus fala para o profeta, quem disse para você dizer isso? Eu disse isso? Eu não disse isso. Volta lá e fala para Davi que ele não vai fazer. Está vendo? O profeta, ele disse aquilo que estava no coração dele. E ele não pode fazer isso. Ele não pode falar aquilo que está no coração dele. Ele tem que falar aquilo que está no texto bíblico. Ele não pode ir nem além nem a quem. Lembra do que Moisés disse, vocês não vão aumentar e nem diminuir, vocês não vão se desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas vocês vão ser fortes e corajosos para obedecer tudo quanto está escrito e meditar no livro dessa lei, dia e noite. É o que ele fala para o povo e para Josué. Então, a outra característica é que ele fala somente, faz somente aquilo que Deus ordenou. Ok? Então, essa ideia de que eu profetizo, ou eu falo o que eu quero, eu digo... Esse aí é o falso profeta, na realidade. Ele fala dos seus próprios sonhos, dos seus próprios pensamentos, dos seus sentimentos. Eu estou sentindo, eu estou achando, totalmente errado. Aqui o profeta, ele não fala o que sente, o que pensa, ou o que sonhou simplesmente. Ele vai falar aquilo que Deus lhe ordenou a dizer. Outra característica dos profetas é que eles eram tomados de paixão e amor, não apenas por Deus, mas pelo povo de Deus. Eles deram suas vidas a Deus para salvar o seu povo. Eles eram pessoas de um coração extremamente amoroso, primeiro para com Deus. Eles amavam ao Senhor, eram apaixonados por Deus, como Jeremias falou, olha, eu estou em tanta crise, é tanta luta que eu estou enfrentando, há tanta oposição aqui, eu vou calar minha boca, não vou dizer mais nada, porque estou eu sozinho aqui, como Anastácio diz, eu, Anastácio e Deus, sozinho, contra todos, contra o mundo, né? Então, era a mesma ideia, Jeremias estava nesse ponto, ele dizia, eu não consegui calar porque um fogo ardia de dentro de mim. Então, assim, era uma paixão extraordinária por Deus. Eram homens que amaram a Deus acima das suas vidas. Eram homens que amaram a Deus acima das suas famílias. Eram homens que amaram a Deus acima dos seus bens, das suas posses, do privilégio social, econômico que deveriam ter. Eles amavam a Deus acima de tudo, mas amavam o seu povo. Choravam pelo seu povo. Eram intercessores poderosos. Eram homens de profunda, intensa oração,
como nós vamos em Moisés. Veja, Moisés está intercedendo, Moisés ama aquele povo, como vimos em Deuteronômio, no final, Moisés ele não está amargurado, reclamando daquele povo que ele teve que aturar por 40 anos, não, ali é a paixão, o amor verdadeiro pelo povo de Deus. Essa é a marca dos profetas, né? O profeta, ele é alguém que ama Deus, mas ele é alguém que ama o seu povo. Ele é alguém que está com o coração tomado de paixão pelo seu povo. Os profetas também eram todos, eles eram na realidade tudo o que todos os seres humanos deveriam ser. Então, os profetas, eles eram um tipo do que tudo o que Deus queria que toda a humanidade fosse. Deus toma esses homens para mostrar o que ele de fato queria com a humanidade, ou no caso com o povo de Israel. Pessoas que estavam vivendo na presença de Deus, que amavam ao Senhor, cheio das Escrituras, com uma vida de oração intensa, que amavam a presença de Deus, que estavam vivendo de acordo com aquilo que Deus queria, que em obediência plena a Deus. Enfim, os profetas eram pessoas que deveriam ser assim. Mas Deus não queria que só os profetas fossem assim. Na realidade, os profetas eram um tipo daquilo que todo o povo de Israel deveria ser e, de fato, do que toda a humanidade deveria ser. Toda a humanidade, todos os seres humanos deveriam ser como os profetas. Pessoas que amavam a Deus de todo o coração, que viviam na presença de Deus, que obedeciam ao Senhor, que conheciam o Senhor por meio da sua palavra. Então, assim, veja que quando Deus está distribuindo do Espírito que está sobre Moisés para aliviar a carga sobre ele, sobre outros homens, um que não estava dentre esses que foram escolhidos, estava profetizando no meio do arraial. Quando Deus tirou parte do Espírito de sobre Moisés, dividiu sobre esses outros, todos começaram a profetizar, todos começaram a falar a palavra de Deus, e louvar a Deus e exaltar o Senhor. Então, lá em Números 11, 29, e aí um que não estava nesse grupo começou a profetizar, e aí então, se eu não me engano, Josué chega para Moisés e diz, olha, tem alguém lá que não está entre esse grupo, o que está profetizando? E aí Moisés diz para ele, você tem ciúme de mim? Quem dera que todo o povo fosse profeta. Todo o povo fosse profeta, todo o povo estivesse na presença de Deus, todo o povo obedecesse, conhecesse a Deus e a sua palavra, todo o povo estivesse cheio do Espírito Santo. Então veja que a intenção aqui é que os profetas tinham uma vida regenerada. Os profetas viviam salvos, eles foram salvos por Deus, eles viviam para a glória de Deus, eles viviam uma vida regenerada pelo Senhor da glória. Então, os profetas, eles têm essa perspectiva tão bonita, eles são um modelo daquilo que o povo de Israel deveria ser. E a igreja é justamente isso, a igreja é esse povo maravilhoso de Deus, esse povo que representa Deus, mas também que representa a vida que Deus sempre quis para toda a humanidade. Para a gente entender esse desenvolvimento aí até chegar em Isaías, comecemos ali com Moisés, lembra a libertação do povo de Israel do Egito, as 10 pragas, a abertura do Mar Vermelho, o povo no deserto, recebem as leis, incrédulos voltam para o deserto, não tomam posse da terra, depois passam 40 anos, aí vem Josué, no final do livro de Deuteronômio, entra Josué, conquista a terra, depois vem o período dos reis, de 450 anos de grande declínio espiritual, moral, econômico, político. Por 450 anos, Deus vai levantando libertadores, juízes sobre o povo de Israel, e o último desses juízes é Samuel, e Samuel unge os 2 primeiros reis. Samuel também era profeta, ele unge
os 2 primeiros reis, e Davi também era profeta, né? Um rei aí que era profeta, e Saul não era profeta, mas tem um momento que ele profetiza, né? Junto com os profetas, Saul entre os profetas. Então vem esse período profético e Davi está cercado por sacerdotes e profetas, porque Davi é um homem de Deus, né? Davi como um homem de Deus, como um rei, o tipo perfeito, entre aspas, do Antigo Testamento de reis para o povo de Israel. Então, Davi está cercado de sacerdotes e profetas. E aí, então, vem Salomão, logo depois, né, de Davi, e Roboão, filho de Salomão, divide o reino por causa dessa imposição cruel que ele tem com a questão econômica, de impostos muito altos, né? E aí o povo pede para aliviar, ele diz que nada, eu vou aumentar os impostos, eu vou ser mais duro que o meu pai foi. E aí então o reino divide, o reino do norte, né? Justamente está ao norte, 10 tribos, e o reino do sul, Judá e Benjamim, e a capital Jerusalém e a capital do reino do norte, Samaria. Então você vai ter o povo de Israel dividido e guerras acontecem entre o reino do norte e o reino do sul. É muito triste, lamentável, né? Nessas duas partes aí, então começam a guerrear entre si, e aí entra no reino do norte o profeta Elias. Aí a gente está mais ou menos quase 900 anos antes de Jesus. Entra o profeta Elias naquele momento de Acabe e Jezabel. Você conhece a história, terrível a situação, e vem Elias e vem Eliseu, 2 profetas poderosos aí de Deus, e logo em seguida vem Oséias, Amós e Miqueias. Eles são contemporâneos do profeta Isaías. Aí, só para você entender mais ou menos, veja, Isaías está mais ou menos 60 anos depois de Eliseu. Tem Elias, vem Eliseu, 60 anos depois do ministério de Eliseu, entra o ministério do profeta Isaías. Então Isaías está no começo ali desse movimento profético que Deus está levantando para trazer a nação de Israel de volta, porque os reis se corromperam, o povo se corrompeu, e os sacerdotes começaram a entrar nessa corrupção também. Principalmente no reino do sul, Judá e Benjamim, começa esse tipo de corrupção entre os sacerdotes. E os profetas não entram nessa corrupção. Claro, os profetas de Deus, porque os demais profetas entram na corrupção do mesmo jeito e profetizam, claro, aquilo que os reis querem ouvir, porque querem dinheiro, querem ser sustentados financeiramente pelos reis, assim como os sacerdotes. Mas os profetas de Deus, eles estão acima de tudo. O compromisso deles é com Deus e eles vão profetizar contra os reis, contra os sacerdotes, contra os falsos profetas, contra o povo de Israel, mas também contra outras nações que estão perto, porque Deus não é o Deus de Israel, Deus é Deus do universo, Ele é o Deus do mundo inteiro. Então eles têm palavra de Deus para o mundo inteiro, para todas as nações. Claro, você vai ver profetas que vão profetizar especificamente para o povo de Israel. E a maior parte das profecias, claro, são para o povo de Israel, mas você vai ver o profeta Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e outros profetas profetizando a outras nações também. Oséias, que é companheiro dele, só para você entender o ambiente de Isaías, Oséias, Amós e Miqueias estão profetizando, e Oséias está falando da infidelidade de Israel, da idolatria, do adultério espiritual de Israel. Israel é a noiva, Deus é o esposo, e Israel deixou o Senhor, abandonou o Senhor para ter outros deuses. Amós e Miqueias clamam por justiça social. Óbvio, quando o povo deixa o temor de Deus, quando o povo deixa a aliança, os mandamentos do Senhor, mandamentos de justiça, mandamentos de fidelidade ao Senhor, quando o povo abandona Deus e a sua palavra, imediatamente a injustiça social vai acontecer. E Amós e Miqueias estão profetizando contra essa injustiça que é resultado desse abandono, dessa quebra da aliança, dessa infidelidade, da idolatria. Então a idolatria sempre traz consigo duas coisas, a imoralidade e a injustiça social. E é justamente o que
Miqueias e Amós estão profetizando. E é nesse ambiente que Isaías nasce. É justamente nesse ambiente que Isaías começa a profetizar. Esse ambiente de infidelidade, de adultério espiritual, de uma religiosidade, de uma frieza espiritual muito grande, de um declínio espiritual muito grande, mas também abandono da palavra, da oração, do culto. Por isso que o livro de Isaías começa com o culto. Então há um abandono espiritual e naturalmente um declínio moral e social na nação de Israel. Corrupção, ricos oprimindo os pobres, injustiça de pobre com pobre. É nesse ambiente que ele está profetizando. E não é exatamente o nosso ambiente político, econômico, social no Brasil há tanto tempo. Não vemos também boa parte da igreja preocupada, em 80% aqui no Brasil, preocupada em pregar sobre dinheiro, prosperidade, autoajuda, psicologia positiva, esse movimento coach que tem por aí, onde o pastor se tornou um treinador, onde ele vai te aconselhar como você ter uma vida extraordinária. Não temos o mesmo, guardadas as devidas proporções, não temos o mesmo ambiente aí de corrupção, como havia no povo de Israel, imoralidade generalizada, enfim. É um ambiente muito parecido, por isso que é um livro muito próprio para a igreja, tanto no primeiro século como em toda a história da igreja. A igreja fez uso muito do livro de Isaías. Isaías está convicto por Deus que não há solução para a nação de Israel. A solução não é política, a solução não é social, não é econômica. Diante da pregação de Elias e Eliseu, o povo não se converte. A pregação de Amós, Miqueias e Oséias, o povo não se converte. Esse ministério profético já vem aí funcionando diretamente já por uns 150 anos aproximadamente, talvez mais, de 150 anos, talvez 200 anos já funcionando o ministério profético. Gerações ali desobedecendo a Deus vez tras vez. Isaías pregando e falando e profetizando, mas ver que não tem jeito. O único jeito é que o Messias venha, que o próprio Deus desça dos céus, que o próprio Deus desça da sua glória e traga uma intervenção, venha com o seu reino sobre a nação de Israel, elimine todos aqueles que são contrários à sua palavra e estabeleça o seu reino. Então, o profeta Isaías, ele vai profetizar e ele vê a necessidade do Messias. Por isso que o versículo chave, o versículo que resume todo o livro de Isaías, é Isaías 53, versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. Veja, essa é a situação do povo de Israel. É a situação espiritual, moral, social, econômica, acima de tudo espiritual. Todos nós andávamos desgarrados, como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho. O povo desviado de Deus. É assim que vemos o povo de Israel, é assim que vemos a humanidade inteira. A humanidade inteira está nesse versículo. Israel está nesse versículo. Toda a humanidade está nesse versículo. Mas veja a parte B desse versículo. Mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Veja a reconciliação, o perdão dos pecados, a salvação, a restauração de todas as coisas está no Messias, está em Cristo Jesus. Por isso que Isaías tem mais de 100 profecias sobre o Messias. Esse livro maravilhoso, irmão, que vai mostrar que a única salvação é a vinda do Messias, pois ele será tanto o sacrifício substitutivo pelos pecados, como o rei que estabelecerá o seu governo sobre o povo de Israel. Isaías mostra para a gente que o Messias é tanto o cordeiro quanto o rei.
Ele é tanto o sacrifício pelo pecado como aquele que vai governar como um reino inabalável, como um rei que será um reino eterno. Então, Isaías é o primeiro evangelho. Ele mostra toda essa necessidade de Jesus, do Messias, do reino de Deus, chegando e vindo, e todos os outros profetas vão seguir a mesma mensagem, a necessidade. E é interessante como, aí entrando no Novo Testamento, como o povo, como a igreja viu Isaías. Lá em João, e quem vê isso de uma forma muito bonita, é João, lá em João capítulo 12, versículo 37 ao 43, assim, e embora tivesse feito tantos sinais em sua presença, falando de Jesus, não creram em Jesus. Para se cumprir a palavra do profeta Isaías, que diz: Senhor, quem creu em nossa pregação? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Isaías 52, 53, os cânticos do servo, já lá mostrando Jesus indo ao Calvário, Jesus indo à cruz. Por isso, não podiam crer, porque Isaías disse ainda: cegou-lhes os olhos, endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, não entendam com o coração, e se convertam, e sejam por mim curados. Aí é Isaías capítulo 6, aquela visão do trono. Isso disse Isaías porque viu a glória de quem? Dele. Dele quem? De Jesus. É o contexto aqui. De quem ele viu a glória? De Jesus. Quem Isaías estava vendo sentado no alto e sublime trono? Ao próprio Jesus. É aqui a exegese, do próprio João, do apóstolo João. A quem Isaías estava vendo sentado no trono? A Jesus. A quem Isaías está vendo pregado na cruz? No capítulo 52, 53 em diante. A Jesus. Veja, Isaías vê o rei no início do livro, mas vê o cordeiro no final do livro. Isaías vê aquele que está sentado no alto e sublime trono, que, como ele vai dizer no capítulo 40, mede os céus com palmos e tem toda a terra em suas mãos e colhe a água do planeta inteiro na concha da sua mão, cujas nações são como um grão na balança, como uma gota de água no balde. Pelo contrário, elas são nada, elas são como um vácuo diante do nosso Deus, com toda a sua riqueza, governo, poder, soberania e exércitos. Elas são como nada diante de Deus. E Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele é o Messias, Ele é o Senhor, Ele é o Deus único e verdadeiro, Ele que governa todas as coisas. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Contudo, muito dentro das próprias autoridades creram em Jesus, mas não por causa dos fariseus o confessaram, para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então veja, meu amado irmão, como a igreja viu o livro de Isaías. Eles encontraram no livro de Isaías tanto o rei quanto o cordeiro. Então, Isaías traz uma visão completa, plena sobre a pessoa de Jesus. E era, de fato, um livro extremamente usado pelo povo, pela igreja, pelo povo de Deus, ali a igreja no primeiro século. O povo de Deus era como um profeta de Deus. A igreja é uma comunidade de profetas. Essa é uma ideia muito bonita no Novo Testamento. A igreja é uma comunidade de profetas, por quê? Porque a igreja tem todos os elementos dos profetas. Tem o Espírito de Deus, vive na presença de Deus, fala por Deus, vive por Deus, glorifica a Deus, leva as pessoas à reconciliação. Veja, todos os elementos dos profetas, todos os elementos proféticos estão na igreja. Por isso, lá em Apocalipse capítulo 11, a igreja ela é representada por 2 profetas, que também são chamados nesse texto do capítulo 11 de 2 candeeiros. E se você olhar lá no capítulo 1 do livro de Apocalipse, os candeeiros, os 7 candeeiros são as 7 igrejas. Veja, as 2 testemunhas vestidas de pano de saco lá no capítulo 11 são, segundo o livro de Apocalipse,
A igreja é essa comunidade de profeta. A igreja existe para ser profeta de Deus nesse mundo, em todas as gerações. Então, a igreja esse movimento profético também que está pregando a palavra de Deus. E a gente vai ver que lá em Efésios capítulo 4, os profetas estão entre os ministérios. E Deus constitui uns apóstolos, profetas, evangelistas, pastores, mestres, para aperfeiçoar os santos. Quando você olha lá em Atos capítulo 12, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Então veja que os profetas fazem parte do corpo da igreja. Em 1 Coríntios capítulo 14, Paulo está organizando um culto que virou uma bagunça na igreja de Corinto. A igreja acabou fazendo do culto uma bagunça. E os profetas eram os que estavam envolvidos nessas bagunças aí, todo mundo profetizando ao mesmo tempo. Então aí Paulo vai regular 2 ou 3 só falando e todos julgando as profecias, isso é, vendo se elas estão de acordo com a palavra de Deus. Porque o profeta, ele na realidade, no próprio capítulo 14, versículo 6, o dom de profecias, ele está entre palavra de ciência e doutrina. Então, ele, de fato, o profeta é aquele que está pregando, é aquele que está trazendo a palavra de Deus. Então ele abria um texto bíblico ou de memória falava um texto bíblico e ele construía, segundo o próprio capítulo 14 do livro de 1 de Coríntios. A profecia é para construir, isso é para edificar, é construir, é para consolar, para exortar, o texto vai dizer lá, e a palavra paracletos, que é a palavra consolador, falando da pessoa do Espírito Santo. Então, os profetas vão consolar, né? Eles vão erguer, eles vão levantar, eles vão ajudar os irmãos e consolar. O texto vai dizer que é um ensino, é literalmente um ensino que encoraja, que incentiva, que acalma. Então, a profecia ela tem essa conotação de edificação, de uma palavra que edifica o povo de Deus. Por isso, Paulo vai dizer no capítulo 14, versículo 31, também de 1 de Coríntios, que todos podem profetizar, todos podem usar a palavra de Deus para erguer, para consolar, para levantar, para edificar a vida da igreja. Então, profetizar é trazer a palavra de Deus. Por isso que todos podem profetizar. Isso é, todos podem trazer um texto bíblico e usá-lo como um meio de consolo, de incentivo, de encorajamento, de direção para o povo de Deus por meio da palavra de Deus. Então, infelizmente, e aí a gente tem um problema, e aí já falo isso agora, nós temos um problema hoje em dia muito grande com essa questão do uso errado do dom de profecias, do ministério profético, que são elementos maravilhosos, bíblicos, mas que por falta de conhecimento bíblico, do conhecimento do que é um profeta, do papel, da vida, do propósito dos próprios profetas, existe muita distorção, pessoas que abandonaram a igreja, pessoas que estão sem liderança. E veja, os profetas estão em liderança e sob liderança, e o propósito deles é amar e edificar a igreja, pregando a palavra de Deus. Enfim, então por causa dessa falta de entendimento, muitas pessoas têm sido instrumento de tropeço, inclusive instrumento do diabo, achando que tem o dom de profecia e usando esse dom para roubar, para extorquir, para dividir a igreja, fazendo mau uso, para enganar pessoas de dentro da igreja, fazendo mau uso dos dons. E, infelizmente, o dom de profecias e os profetas, em grande parte, têm uma má reputação no meio da igreja hoje em dia. Então, assim, infelizmente,
por falta desse desenvolvimento correto, da compreensão correta do profeta, do ministério profético, acaba que o dom de profecias e toda essa coisa é realmente tido hoje como algo que não é bom para a igreja, né? E muitas igrejas até extinguiram esse tipo de uso de dons por causa desse abuso, desse uso errado, né? E pessoas que se dizem profetas e acabam causando um dano muito grande à igreja. Então, entendendo aí o profeta, é entender o que Moisés era. Ele trazia a palavra de Deus, ele amava Deus, na presença de Deus, amando o povo de Deus e trazendo a palavra de Deus e fazendo essa conexão do povo com a palavra, com Deus. Enfim, então o profeta tem esses elementos, muito dos profetas hoje, que deveria ser consolar, edificar, né, direcionar o povo de Deus na palavra de Deus, é feito pelos pastores, né, por meio da pregação, do ensino. Infelizmente, a gente tem aí todo esse problema. Mas eu acredito que quando nos debruçamos num livro como esse, Deus nos ajuda muito a compreender o ministério dos profetas, o ministério profético, e eu creio que vai ser uma bênção para as nossas vidas adentrar esse livro tão maravilhoso e que vai nos ensinar tanto. Que Deus te abençoe, meu irmão, você nessa introdução tem algum esclarecimento aí para que quando você entre no livro já tem uma visão panorâmica um pouco melhor do que é o profeta, do ambiente que Isaías estava vivendo e como Deus iria atuar por meio da vida dele e também dos outros profetas. Deus te abençoe.